Muito obrigado, Fabrício. Estou muito feliz de poder participar desse evento e muito feliz de poder compartilhar com vocês essa história, que certamente é uma das histórias que mais me comove e das mais especiais da minha vida. É muito comum a gente falar no futebol, quando acontece uma coisa muito emocionante que transcende a esfera esportiva, a seguinte frase: não é só futebol. Bom, o que eu vou falar para vocês não é futebol, é futsal, que ocorre num espaço mais reduzido, normalmente coberto, 5 contra 5. Mas também não é só futsal. É a história de um time de futsal feminino que faz o sonho virar realidade todos os dias. De um time de futsal feminino que nasceu sem saber se ia conseguir chegar no segundo dia e conquistou títulos incríveis. Mas antes de eu falar desse time, que é a Associação Leoas da Serra, eu quero contar para vocês sobre a Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Eu não sei se vocês sabem, e caso saibam, vocês são uma exceção. A Seleção Brasileira de Futsal Feminino jamais foi derrotada em uma competição oficial. Elas disputaram 6 Copas América e venceram as 6. Elas disputaram 6 Copas do Mundo e venceram as 6. Elas jogaram 60 jogos. 63 jogos, com 60 vitórias e 3 empates. 0 derrotas. Elas marcaram 467 gols nesses jogos, uma média de quase 8 por jogo. Eu costumo falar que a seleção brasileira de futsal feminino tem 3 ins. Ela é incrível. Ela é invencível. E ela é invisível. Porque mesmo ela fazendo tudo isso, pouquíssima gente vê. Não tenham dúvidas que se esses feitos fossem de uma seleção masculina, poderia ter estátua em praça pública. Mas é uma seleção feminina. Invisível. E se esse manto de invisibilidade cobre uma seleção, imaginem os times brasileiros, como é o caso das Leoas da Serra. Mas esse projeto ele nasceu 11 anos atrás. Eu estava no grupo gestor do Inter de Lages, que é o time de futebol masculino da cidade, 2013. Quando saiu uma notícia que me deixou sem ação. Saiu o mapa da violência doméstica contra a mulher no Brasil. Santa Catarina era um dos estados que menos praticava a violência doméstica contra a mulher. Era o 26º na lista. Lages era uma triste exceção. Era a 17ª cidade mais violenta contra a mulher em cidades acima de 100 mil habitantes no país. E estando no Inter de Lages e no futebol masculino, que é um meio muito machista ainda, nos ocorreu fazer alguma coisa simbólica que fosse, e decidimos criar o Inter de Lages Futsal Feminino, para que mulheres tivessem representatividade dentro do clube. Bom, havia uma cena de futsal feminino amador na cidade, eu fui assistir alguns jogos para tentar entender o que acontecia, e tinha 2 times muito bons, com qualidade. Um chamava Mecânica Brasil e o outro Marca Bastos. Sempre se enfrentavam nas finais. E esse sempre acabou gerando uma inimizade entre essas meninas. Elas passaram a rivalizar entre elas, ao invés de rivalizar com o inimigo óbvio, que era o preconceito e a falta de igualdade. Eu reuni esses times para conversar, os treinadores, as atletas, e fiz uma proposta. Vocês são fortes, separados. Imaginem juntos. E imaginem juntos com a camisa do Inter de Lages, para representarmos a cidade e levarmos essa ideia de empoderamento feminino adiante. Eu me comprometo a conseguir algum patrocínio, aquilo que eu conseguir será rateado entre as atletas, e me comprometo a tentar bolsas de estudo em colégios e na universidade. A mais experiente delas, a Gi Morena, então com 34 anos, jogava desde os 14, ela me disse o seguinte: Maurício, você não vai conseguir. Ninguém sabe que a gente existe. Você vai falar em nome de desconhecidas com quem ninguém se importa. E eu disse, mas eu posso tentar? Eu falei, pode, se você conseguir, olha, eu estou parando de jogar, mas se você conseguir, se isso der certo, eu vou mais um pouquinho. No dia seguinte, eu fui à universidade, à Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, e perguntei à diretoria da época se eles concederiam bolsas de estudo, bolsas
para as meninas fazerem faculdade na Uniplac, bolsas de 100%. E a resposta da Uniplac foi: claro que sim. Eu costumo dizer que a Uniplac não é apenas apoiadora do projeto, ela é cofundadora do projeto. E assim como o Inter de Lages, futsal feminino, dividindo o dinheiro que era pouco, olha, não dava R$300 por mês por jogador, e as bolsas de estudo, elas fizeram 2 anos legais, assim, com alguns resultados regionais. Quando chegou no final de 2014, o segundo ano do projeto Inter de Lages Futsal Feminino, já não cabia dentro do Inter, porque conflitava a busca de patrocínios, espaço na camisa, uma série de coisas. Então, em uma conversa com a Gi Morena, que era essa atleta, ela disse: olha, eu me disponho a parar de jogar, vamos fundar uma associação, Associação Leoas da Serra, e eu posso ser presidente e você vai ao meu lado. Eu falei: vamos. E fundamos a Associação Leoas da Serra em 2015. Era basicamente o mesmo projeto, mas agora com CNPJ próprio, um nome próprio, uma identidade própria e um nome muito forte, um nome feminino. Em 2015, o time foi campeão municipal. E também em 2015, nós começamos o projeto Escola de Leoas. As próprias atletas davam aula de futsal feminino na periferia da cidade. Chegamos a ter 10 polos com 40 alunos, tudo gratuito. 400 menininhas aprendendo a jogar futsal, sim, mas isso não era o importante. O importante era aprendendo que lugar de mulher é onde ela quiser. E quando chegou no final de 2015, com o projeto consolidado, correu a notícia estado afora de que nós dávamos bolsa de estudo para as atletas. E algumas atletas de outras cidades, bem jovens, quiseram fazer parte das Leoas da Serra. E foram bem recebidas. Então, para 2016, segundo ano das Leoas da Serra, tínhamos um time sub-20 muito forte. E com esse time sub-20, no segundo ano de existência, elas foram campeãs catarinenses sub-20, em jogos memoráveis. Uma dessas atletas, a Luísa Bortolini, que veio de Chapecó, ela jogou com tanta garra, mas com tanta entrega. Tamanha era a indignação dela com alguma derrota, e essa derrota, quando acontecia, só deixava ela maior para o jogo seguinte. Que vendo ela jogar, eu escrevi a frase que até hoje está numa faixa no alto do ginásio. O jogo acaba no apito final. O sonho só acaba se a gente quiser. Campeãs estaduais sub-20, vinha a questão: como ter um time adulto forte, não sub-20, o time principal forte. Não havia dinheiro na cidade suficiente, as portas estavam muito fechadas, era muito pouco dinheiro para patrocínio esportivo. Então nós aprovamos o projeto Leoas da Serra na Lei Nacional de Incentivo ao Esporte. Por essa lei, as empresas tributadas por lucro real podem doar até 1% na época, 2% hoje, do seu imposto para esses projetos. E com essa carta de captação na mão, que eu considerei que era a salvação do projeto Leoas da Serra, eu bati em 13 empresas, 13. E eu levei 13 nãos. 3 deles, além de falarem não, disseram: mas se fosse um projeto masculino? Era quase ofensivo a ideia de ser um projeto feminino. E eu fiquei muito chateado com isso e fiz um desabafo um dia na rádio, dizendo que o projeto, mesmo sendo incrível e promissor e com uma carta de captação, poderia fechar. Uma das pessoas que ouviu esse desabafo se chama Mário Cusates. Ele era gestor da Engie do Brasil na unidade de Lages à época. E me chamou para conversar, eu contei o projeto, ele se emocionou, e ele disse: Maurício, eu vou levar isso para a direção da Engie Nacional, tenho certeza que eles vão concordar e apoiar o projeto. E foi o que aconteceu. A Engie passou a apoiar, e com isso o time pôde crescer. Até hoje, a Engie é uma patrocinadora estruturante das Leoas da Serra. Com isso, foi possível trazer novas atletas. Eu queria reforçar o time, mas eu jamais poderia imaginar que uma das atletas que se interessaria em vir para as Leoas da Serra fosse a Amandinha. A Amandinha era, à época, já 2 vezes consecutivas, a melhor atleta do mundo. 2 vezes consecutivas. Ela já havia ganhado várias competições. As Leoas da Serra haviam ganhado um campeonato catarinense sub-20. E eu perguntei a ela: Amandinha, você pode jogar em qualquer time do mundo. Por que você quer jogar aqui? Você sozinha é maior do que as Leoas da Serra hoje. Aqui está tudo por ser feito. E ela me disse: mas é isso que eu quero. Eu quero um lugar onde esteja tudo por ser feito.
porque faremos tudo. Mas para aí eu quero levar comigo a Diana, que era a capitã, companheira dela no time anterior e também da seleção brasileira. E elas vieram e em 2017, as Leoas da Serra disputaram a primeira Copa do Brasil de futsal feminino, contra as equipes mais fortes do país. Se a média de público das Leoas costumava ser 200, 300 pessoas, a decisão da Copa do Brasil em Lages contou com 6.000 pessoas lotando o ginásio, aplaudindo as Leoas e saindo felizes e orgulhosos com a vitória de 6-0. Éramos campeões brasileiros. Elas eram campeões brasileiras. E embora isso tenha mexido com o setor esportivo da cidade, ainda era invisível para o resto do país, mesmo sendo um campeonato nacional. No ano seguinte, por ter vencido esse campeonato, teria a Copa Libertadores da América. As Leoas da Serra representariam o Brasil na Copa Libertadores da América em Assunção, no Paraguai. Eu pensei, já é honra suficiente representar, já é honra suficiente estar na Libertadores. Não era o que elas pensaram. Na Copa Libertadores da América, elas agiram como age a seleção brasileira torneios mundo afora. Elas patrolaram os adversários. Só goleadas. Inclusive contra as donas da casa paraguaias, 4-0 na decisão contra todo um ginásio contra elas. Quando elas voltaram para Lages, elas foram recebidas por um carro do Corpo de Bombeiros e desfilaram pela cidade com a taça, sendo aplaudidas das janelas das casas, dos prédios, dos consultórios, dos escritórios, todo mundo aplaudindo, e esse cortejo terminou em frente à catedral, onde elas desceram e tinha uma multidão para aplaudir as Leoas da Serra. Um time que nasceu como uma bandeira contra a violência doméstica contra a mulher foi aplaudido pela cidade. Eu deixo o tamanho desse simbolismo com vocês. E tendo vencido a Libertadores, quem é do futebol sabe que quando você ganha a Libertadores, você ganha o direito de disputar o campeonato mundial contra o campeão europeu. E então eu fui pesquisar para ver como que aconteceria, mandei uma mensagem para a Confederação Sul-Americana, que me deu a triste notícia. Não tem campeonato mundial de futsal feminino, porque os times sul-americanos não têm dinheiro para ir até a Europa fazer um dos jogos. Então eu falei, mas nós teremos. Não, se vocês assumirem o compromisso, então nós vamos acionar a FIFA para que seja feito o campeonato mundial de 2019. Falei, pode fazer. E dessa vez foi muito rápido captar o dinheiro para que as Leoas da Serra viajassem à Europa. Mas aí me ocorreu uma coisa. Será que o mais importante é ganhar o campeonato mundial? Ou é fazer as pessoas conhecerem essa história? De que adiantaria ser campeão do mundo se ninguém ficasse sabendo? De que mundo elas seriam campeãs? E eu mandei um e-mail para o Sport TV, que é o canal de esportes do Grupo Globo, perguntando se seria possível a transmissão. Eles não sabiam da existência desses campeonatos e falaram, se a gente tiver alguma coisa prévia para transmitir, é possível. Fizemos um campeonato em Lages, Copa das Campeãs, um quadrangular, as Leoas venceram, o Sport TV transmitiu. E confirmaram que iriam transmitir o campeonato mundial. Então elas embarcaram para a Espanha para fazer o primeiro jogo contra o Atlético Futsal Navalcarneiro de Madrid, uma cidadezinha pequena, em contraste com a metrópole Madrid. Junho de 2019. Eu aqui assistindo pela televisão, nervoso. Era muito difícil as Leoas da Serra serem derrotadas, e elas perderam por 3-1 lá na Espanha. Porque se nós tínhamos a melhor do mundo, o Atlético tinha a segunda melhor do mundo, tinha a melhor goleira do mundo, era um grande time. Então, para ser campeão em Lages, seria necessário ganhar o jogo de volta, para forçar uma prorrogação e então ganhar a prorrogação. Seria necessário vencer 2 vezes no mesmo dia o time que nos havia derrotado. Eu estava muito chateado com essa derrota quando tocou meu telefone e era a Amandinha me ligando lá da Espanha. Eu atendi e ela perguntou, tá triste? Falei, tô chateado. E ela disse assim, eu te proíbo. Você não pode estar chateado, porque essa derrota é só parte da história que nos tornará campeãs mundiais de futsal. Isso aconteceu por um motivo, e o motivo é dar mais emoção. Mas nós seremos campeãs, então fique feliz desde já, porque esse projeto nasceu dentro do teu coração e nós seremos campeãs do mundo na nossa casa, com a nossa gente. E eu falei, Amandinha, mas vai ser muito difícil. E ela disse, bem-vindo à minha vida. E desligou o telefone. Ninguém é melhor do mundo por acaso, né?
E chegou o grande dia, 23 de junho de 2019, o ginásio Jones Minosso lotado e 4 milhões de pessoas assistindo pelo Sport TV. Naquele instante, o projeto não era mais invisível. E a Amandinha estava certa. O time passou por cima do Atlético Fútbol Naval Carneiro. Venceu o jogo por 3-1, o mesmo placar que havia acontecido em revés na Espanha. E isso forçava a prorrogação. E eu tive medo que na prorrogação faltasse perna, porque o time havia deixado a alma em quadra para vencer aquele jogo. E logo que começou a prorrogação, gol contra das Leoas. 1-0 para o Atlético de Madrid. Aí passa um filme na cabeça. Não é que ganhar seja tão importante, mas a gente tinha chegado tão perto. A gente tinha saído do subsolo. A gente tinha quebrado todas as probabilidades. A gente não merecia perder aquele jogo. Felizmente, a Amandinha sabia disso, porque eu não tinha terminado de me lamentar e ela empatou a prorrogação em 1-1. E eu não tinha terminado de comemorar e ela virou o jogo para 2-1. E com esses 2-1, as Leoas da Serra foram campeãs mundiais de futsal no dia 23 de junho de 2019, com esse troféu que elas estão carregando aqui. Campeãs do mundo, de um mundo que as ignorava, de um mundo que não sabia que elas existiam, que as adversárias existiam, que a cena existia. Eu falei no começo que é um time que transforma o sonho em realidade todo dia. Mas não é isso. É um time que faz a realidade ser melhor do que o sonho todo dia. É um time que sonha de olhos abertos e coloca isso no meio da rua, com a cara delas, com a força delas. É um time que nasceu sem saber se ia chegar no segundo dia e se tornou campeão mundial. É um time que ganha e que perde, mas que, acima de tudo, sabe que o sonho é muito maior do que o jogo, porque se o jogo acaba no apito final, o sonho só acaba se a gente quiser. Essas são as Leoas da Serra. Muito obrigado.